complicado diante da forma dele. Jogou muito bem no primeiro jogo de ida, mas foi péssimo nos 45 minutos iniciais. E por isso foi substituído, e bem substituído, pelo Felipe Luiz no intervalo. Mas era o que ele ia tentar. Mas o problema é que começaram a acontecer uma série de coisas que mostraram que realmente a melhor solução era afastar o Gabriel. Gente, descobriu-se, por exemplo. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, eu vou começar comentando o pronunciamento do Felipe Luiz ontem em relação a Gabigol. Eu particularmente achei constrangedor. A começar por um pronunciamento. Eu não acho que o Felipe Luiz deveria responder perguntas sobre Gabigol. Eu acho que quem deveria botar a cara e abrir uma entrevista coletiva sobre o assunto deveria ser Rodolfo Landim, presidente do clube, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, até porque os dois são os responsáveis por esse afastamento do Gabigol, teoricamente por atos de indisciplina. Só que nesse pronunciamento, o Felipe Luiz disse que ele foi apenas comunicado pelo VP de futebol Marcos Braz do afastamento, ou seja, com o técnico Felipe Luiz não teve nenhum problema. O Felipe Luiz não participou dessa decisão de afastar o Gabigol. Ele mesmo disse que ele foi apenas comunicado pela diretoria. Então, eu entendo que essas informações vazadas em off pelo Flamengo para vários jornalistas de que Gabigol teve ato de indisciplina com o Felipe Luiz, que debochou do Felipe Luiz, isso não procede. Pelo pronunciamento do Felipe Luiz, não procede. E o Felipe Luiz deixou muito claro, eu fui comunicado e o Marcos Braz disse a ele que foi supostamente por um ato de indisciplina. Que ato é esse? Que ato de indisciplina é esse? Gente, eu não sou Gabizete, longe disso, quem me acompanha aqui no canal sabe muito bem disso, já levei pancada pra caramba por criticar o Gabigol, vários torcedores vinham aqui me xingar, só que eu gosto de sempre ser correto nas minhas análises. E a minha análise sobre esse assunto é o seguinte, estão tentando fritar o atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. E eu vou contar mais um bastidor que eu acabei de contar no SBT Sport Rio, que envolve essa situação toda. No título de domingo da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, nas redes sociais do Flamengo, a gente pôde ver imagens do Gabigol utilizando camisa, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Ou seja, logo depois da declaração do Gabigol, dizendo que não ficaria no Flamengo e criticando a diretoria do Flamengo, a gente pôde ver imagens publicadas nas redes sociais do Flamengo. Sabe o que eu descobri? Que o responsável pelas mídias sociais do Flamengo, nas publicações, ele foi afastado ou rebaixado para a categoria de base. Sabe por quê? Porque membros da cúpula do Flamengo não gostaram dessas publicações e chamaram o profissional para uma conversa. O profissional explicou para os seus chefes o seguinte: olha, eu estava na correria para a produção de conteúdos nas redes sociais, eu não estava sabendo da entrevista do Gabigol, dizendo que não ficaria no Flamengo, criticando a diretoria do Flamengo. Senão, obviamente, eu não teria publicado aquelas imagens, aquelas fotos do Gabigol. Ou seja, o profissional não sabia o que estava acontecendo, ou melhor, o que tinha acontecido. E eu já trabalhei como social media de uma empresa. É assim mesmo, é uma loucura. Muita gente vai falar assim, nossa, como é que o cara não sabe? Todo mundo viu. Não, não é assim. Você fica tão alucinado para poder produzir conteúdos o mais rápido possível, aproveitar o engajamento, aproveitar o momento, que você não fica sabendo de nada. Pelo contrário, você só pensa no seu trabalho. E o rapaz, ele explicou, eu não estava sabendo de nada, por isso que eu publiquei. E esse rapaz corre risco de ser até demitido. Ele foi afastado, entre aspas, para a categoria de base, mesmo sendo um baita profissional. E eu não vou mencionar o nome dele aqui, porque isso não vem ao caso. Eu só estou contando os bastidores do Flamengo nesse momento. A que ponto essa situação chegou, esse assunto chegou? E isso, para mim, só confirma a minha teoria, que é ego de um lado e ego do outro. Repito, o Gabigol não é inocente nessa história, ele tem seus erros também. Só que nesse fato do afastamento do Gabigol, eu acho que está rolando um processo de fritura em cima de um atleta que teve a coragem e a personalidade de dar uma entrevista num momento ruim, repito, não concordo com o momento, dizendo que não ficaria no Flamengo e criticando a diretoria do Flamengo. Então, pessoal,
Tá aí, mais um bastidor para vocês. Mas falando sobre campo e bola, a gente precisa elogiar o trabalho do técnico Felipe Luiz. Na entrevista coletiva dele ontem, eu vou pegar uma frase que me chamou muita atenção. Abre aspas. Com esse elenco eu não posso dar desculpa de desfalques nos jogos. Fecha aspas. E ele tá certo. Por mais que ele tivesse 12 desfalques, ainda assim era um bom time. Tudo bem, na reserva, um monte de garoto do sub-20. Mas eu estou com o Felipe Luiz. Óbvio que os desfalques atrapalharam o desempenho do Flamengo, isso é inegável. Mas o Felipe Luiz é um treinador tão diferente, mas tão diferente, mesmo que ainda esteja no começo. Eu não estou dizendo que ele vai ser o novo Guardiola, nada disso. Mas é um cara que tem um futuro promissor absurdo na profissão. E ele, em 10 jogos pelo Flamengo, ele tem 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E mesmo convivendo com vários desfalques, ele bateu de frente com o Internacional no Beira-Rio, cheio de desfalque. Ele bateu de frente com o time titular do Atlético Mineiro, cheio de desfalques. Ele amassou o time titular do Atlético Mineiro. Ele mostra variação tática. Ele mostra até conhecimento nas adversidades. Sabe lidar com as adversidades. Vídeo que aconteceu no jogo contra o Corinthians, quando o Bruno Henrique foi expulso pela Copa do Brasil. Ele já sabia o que fazer. Então é um baita treinador, ele merece os nossos elogios aqui, está indo muito bem. Eu fico imaginando se quando ele tiver todo mundo à disposição. E hoje eu sou a favor da continuidade dele na temporada 2025. Quero saber a opinião de vocês. Galera, Arrascaeta foi operado na manhã desta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, tá? O Flamengo informou que o uruguaio realizou uma artroscopia no joelho direito em um hospital em Copacabana, que é a zona sul aqui da cidade. Ele não vai jogar mais essa temporada, está fora da temporada. Embora não jogue mais essa temporada, a cirurgia é considerada simples, digamos assim, e a tendência é que ele fique à disposição já em janeiro para a pré-temporada do Flamengo. Lembrando que ontem o próprio Felipe Luiz já havia mencionado isso, que o Arrascaeta não iria voltar esse ano, mas na volta das férias vai estar disponível com certeza. É uma cirurgia simples, disse o Felipe Luiz na entrevista coletiva ontem. E sobre essa data FIFA, o Flamengo só volta a campo na próxima quarta-feira para encarar o Cuiabá, e o Flamengo vai folgar nessa quinta e nessa sexta. Treina sábado e domingo pela manhã e aí dá continuidade nos treinamentos segunda, terça, já visando ao duelo com o Cuiabá. Quero mencionar aqui o bom jogo ontem do Matheus Gonçalves, fez uma grande partida ontem. Para mim foi o melhor em campo com a camisa do Flamengo. Fabrício Bruno foi muito bem. O Wesley comendo a bola novamente, jogando muita bola. Olha, palmas para esse jogador. Incrível a volta por cima que ele deu, mesmo depois da sua não ida para a Europa, né? Algo que o frustrou. Óbvio, ele ia realizar um sonho, mas ele deu a volta por cima e hoje, sem sombra de dúvidas, é o titular absoluto da lateral direita rubro-negra. Complicado diante da forma dele. Jogou muito bem no primeiro jogo de ida, mas foi péssimo nos 45 minutos iniciais. E por isso foi substituído, e bem substituído, pelo Felipe Luiz no intervalo. Mas era o que ele ia tentar. Mas o problema é que começaram a acontecer uma série de coisas que mostraram que realmente a melhor solução era afastar o Gabriel. Gente, descobriu-se, por exemplo, eu vou botar até aqui a matéria do Rodrigo Matos, para a gente começar a ler e falar desses detalhes que, na minha opinião, demonstram com muita clareza, cadê? Que a decisão de afastar foi corretíssima, e eu acho que tem que ser para afastar até o final, não tem que voltar, não. Não tem que voltar mais, não. Se quiser fazer um jogo de despedida, faz na última rodada, ele entrando, faltando 15 minutos para acabar. E olhe lá. Eu vou ler então para vocês aqui essa matéria do Rodrigo Matos, que é muito interessante. Essa matéria está no UOL, e eu quero ler para contar todos esses detalhes que, ao meu ver, justificam com folga a decisão de afastar o Gabriel. Matos é o Rodrigo Matos. Marcos Braz afastou o Gabigol por debochar e desrespeitar Felipe Luiz. Gente, qualquer jogador, qualquer pessoa do Flamengo que resolva debochar e desrespeitar o Felipe Luiz tem que ser sumariamente afastado. Felipe Luiz é a melhor coisa que aconteceu ao Flamengo
nos últimos 2 anos. Então, como é que alguém como o Gabriel, que, pelo contrário, que teve apoio do Felipe Luiz no início, que voltou a se titular com o Felipe Luiz no início, resolve debochar e se queixar do treinador? É um absurdo. Eu vou ler, então, a matéria para vocês aqui. Diz aqui a matéria do Rodrigo Matos no UOL, repito, diz assim: Gabigol não foi afastado do Flamengo por reclamar da diretoria após o título da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas sim por episódios de indisciplina no dia a dia, inclusive com Felipe Luiz, que o promoveu de volta ao time titular, diz o Rodrigo Matos. Discordo um pouquinho dele, autor dessa ótima reportagem, porque eu acho que a questão da diretoria pesou, e pesou muito também. Se o Gabriel não tivesse dado aquela entrevista dizendo que ia sair e metendo o pau na diretoria e no Tite, eu acho que essas indisciplinas que aconteceram e que o Rodrigo Matos vai narrar a partir de agora, talvez fossem relevadas. Mas vamos a ela. Além de criticar o técnico Tite, após a final, o Gabigol avisou em entrevista que não fica no Flamengo em 2025. Além de criticar o ex-técnico Tite, ele também reclamou da postura da diretoria do clube nas negociações sobre uma renovação. Ele negocia com o Cruzeiro e também tem uma proposta do Santos na mesa. Hoje descobriu-se que ele tem essa proposta. Mas diz aqui o Rodrigo Matos, quem afastou foi Marcos Braz. Foi uma decisão dele, que comunicou ao Felipe Luiz. Foi porque ele falou mal da diretoria? Não foi só isso. A versão da diretoria é que aconteceram vários episódios de indisciplina e desrespeito de Gabriel com o Felipe Luiz, inclusive. Isso para mim é imperdoável. Vestiário da final. Flamengo tentando ganhar o título. Felipe Luiz chama Bruno Henrique, que vai entrar no lugar do Gabriel, para explicar as modificações. Gabriel se levanta com cara de putinho e se retira para outro ambiente. Não fica para ouvir o que o técnico tem a dizer, como estavam todos os jogadores reunidos ali. Depois do jogo, Flamengo campeão, Léo Ortiz começa a se preparar para pegar o balde de gelo para jogar no Felipe Luiz, chama Gabriel, que diz: não vou jogar nada nesse 3 pontinhos. Nos treinos, diz ainda o Rodrigo, ele vinha debochando do Felipe Luiz, falando aquele Guardiola ali, ficava irritado sempre que era substituído, não gostava e criava um negócio. Esses episódios contribuíram para um entendimento de que ele estava questionando a autoridade do Felipe Luiz, que foi o técnico que o recuperou. Quem estava no ambiente do clube observou esse tipo de coisa em relação ao Felipe. Ele não vinha tendo atitude respeitosa em relação ao técnico, que tinha promovido a entrada dele. Portanto, a partir daí seria um problema mantê-lo no grupo. Rodrigo contou essa história toda no Cartão Vermelho, do nosso canal UOL, né? O UOL agora é canal. Está em várias televisões e em breve, muito provavelmente, em todas, né? E aí eu digo para vocês o seguinte, cara. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente já viu que a coisa ali estava complicada no primeiro jogo da final, quando o Felipe chamava o Gabriel, e o Gabriel rebatia. Por que só eu? Por que você só fala comigo? Até que o Felipe perdeu as estribeiras e disse: você me respeita, seu moleque. Para o Felipe Luiz, que é um cara extremamente equilibrado, extremamente educado, dizer para um jogador na beira do campo: você me respeita, seu moleque, é óbvio que a coisa não estava indo bem. O Gabriel fez o gol, naturalmente todo mundo, o Gabriel fez 2 gols. Aparentemente a coisa estava resolvida, mas viu-se depois que não. Porque ele continuava rebelde às instruções do Felipe Luiz. Por que o Felipe Luiz tirou-o no intervalo? Porque ele não estava cumprindo nada das determinações que o Felipe tinha dado para ele. Ele jogou mal e não cumpriu as determinações. Felipe fez muito bem, Felipe acertou na mosca ao tirá-lo. O Flamengo melhorou uma grandeza depois que o Gabriel foi substituído pelo Felipe Luiz. E agora a gente vem saber que ele ficava chamando o Felipe Luiz de projeto de Guardiola e outras coisas mais. Gente, o Gabriel não tem defesa.
O Gabriel simplesmente não tem defesa. O meia de la Cruz recentemente esclareceu os rumores sobre uma possível insatisfação no Flamengo e um suposto desejo de voltar ao River Plate. Em entrevista à ESPN nesta quinta-feira, o camisa 18 desmentiu veementemente as notícias e destacou que está feliz no Rio de Janeiro, apesar dos desafios iniciais que enfrentou ao se mudar para o Brasil. Segundo ele, tudo não passou de especulação da imprensa. Em nenhum momento pensei em voltar ao River agora. Sou muito grato ao clube, passei grande parte da minha carreira lá e fui muito feliz. Mas hoje estou bem no Flamengo e aproveitando essa nova fase, comentou o jogador. Foi uma oportunidade de mostrar que estou à altura do futebol brasileiro e de um grande clube como o Flamengo. Ele também explicou que, embora amigos e pessoas próximas tenham perguntado sobre um possível retorno ao River, a verdade é que isso nunca foi uma opção real. Tenho uma ótima relação com Marcelo e falei muito com ele e com Jorge Brito, o presidente do River, mas eles sabem que esse não é o momento, acrescentou. Para de la Cruz, os primeiros meses no Rio de Janeiro foram complicados, principalmente em relação à adaptação de sua família ao idioma e à cultura. Como pai de 2 meninas, ele relatou que o período de adaptação foi difícil, especialmente para sua filha mais velha, que teve problemas para se acostumar com o idioma na escola. Mesmo com outras propostas, o projeto do Flamengo me chamou a atenção. Além disso, ter colegas uruguaios na equipe ajudou na decisão. Foi um desafio lindo para nós como família, disse. Apesar de afirmar que mantém carinho pelo River e não descartar um retorno no futuro, de la Cruz garantiu que, neste momento, sua prioridade é o Flamengo. Ele aproveitou para explicar aos torcedores argentinos o motivo da revolta da torcida do Flamengo com a eliminação da Libertadores, nas quartas de final, contra o Peñarol. A insatisfação dos torcedores se deve ao fato de que o clube investe muito para contratar jogadores que possam conquistar títulos. Então, claro, ficar fora da Libertadores é um fracasso para eles, finalizou. Com essa declaração, de la Cruz deixa claro que está focado em dar seu melhor no Flamengo e construir sua trajetória no clube, apesar das dificuldades iniciais e das expectativas altas da torcida.